Para quem trabalha com esse sistema caipira mais tradicional, das galinhas soltas no fundo de quintal, sem raça definida, sem a utilização de uma ração balanceada, existe uma forma de a gente estar melhorando, sempre aprimorando o sistema de produção. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, como melhorar essas raças locais, esse sistema caipira tradicional, essas galinhas caipiras, e conseguir cada vez mais crescer, cada vez mais desenvolver e quem sabe tornar essa atividade mais lucrativa e um potencial de geração de renda para você e para sua família. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E o vídeo de hoje está dividido em duas partes. A primeira delas eu vou trazer duas formas que a gente tem para melhorar o plantel, para trazer uma melhora na produção, tanto de carne quanto de ovos, para as galinhas caipiras, para esses sistemas tradicionais. E fica comigo até o final, porque a segunda parte do vídeo, em especial o final, eu vou falar como escolher de maneira adequada a galinha e o galo. Quais são as características, o que eu devo levar em consideração para selecionar as melhores galinhas do plantel e os melhores galos, para poder ter eficiência e poder crescer nessa atividade. E antes de ir para o conteúdo de fato, queria fazer um pedido aqui para vocês. A escola está chegando a 100 mil inscritos, estamos próximo de bater essa meta. É uma meta muito importante para a gente. Então vamos começar agora, a partir desse vídeo, uma campanha. E eu conto demais com cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho para divulgar e para pedir para se inscrever no nosso canal. Vocês participam de vários grupos aí de WhatsApp, grupos de Facebook. Compartilhe esse vídeo lá, pede para o pessoal se inscrever. Vamos comigo nessa jornada de chegar aos 100 mil inscritos. Vocês fazem parte dessa história e por isso eu estou aqui pedindo para você se inscrever se não for inscrito ainda no nosso canal, que é muito importante, é de graça, e compartilhar com os amigos, nos grupos, e pedir para eles se inscreverem também, para a gente bater aí a nossa meta de chegar aos 100 mil inscritos, uma marca histórica e muito importante para a escola. Agora vamos voltar para o nosso conteúdo e eu vou apresentar nessa primeira parte do vídeo as duas formas principais que a gente tem para pensar em melhoramento de raças locais. O vídeo de hoje é sobre melhoramento desses sistemas caipiras tradicionais, da galinha pé duro que a gente chama. E a primeira forma que a gente tem para começar um melhoramento no plantel, quem está querendo começar, tem um monte de galinha pé duro no fundo de quintal, mas está vislumbrando trabalhar com um negócio, está pensando em estruturar isso de uma melhor forma e para isso tem que começar melhorando produção, seja crescimento, deposição de carne na carcaça ou mesmo para a produção de ovos. Se quer começar a pensar como um negócio, o primeiro passo é se estruturar como um negócio, é enxergar o sistema como um negócio. E é claro que um primeiro ponto, antes de mais nada, está relacionado à genética. As galinhas pé duro, elas têm uma limitação genética de desenvolvimento, limitação genética de produção. Então, para melhorar isso, eu tenho estratégias. E a primeira delas é eu selecionando, muitas vezes por meio de abate, as aves improdutivas. E aqui não só as aves improdutivas em si, mas as aves que são menores no desenvolvimento. Você consegue, pela observação, pela percepção do seu lote, das suas galinhas, identificar quais se desenvolveram melhor, quais se desenvolveram menos, quais delas estão produzindo, quais estão improdutivas. Então, um primeiro passo para dar um start no melhoramento das galinhas caipiras é identificar as menos produtivas, as que se desenvolvem com mais lentidão, as menores galinhas do plantel. Claro que você tem que levar em consideração a idade, saber o desenvolvimento, ter conhecimento, acompanhar os vídeos aqui do canal. A gente tem um vídeo sobre desenvolvimento das aves muito importante, que passa por todo o ciclo da galinha, e saber identificar então em cada momento se ela está se desenvolvendo de forma adequada. Se ela está muito atrasada nesse desenvolvimento, é uma galinha que vai ser pouco produtiva na fase de produção. E aí o importante é fazer um descarte logo de início.
eu ter no meu plantel galinhas produtivas. E aqui a gente também tem que fazer uma relação com o objetivo. Se é dupla aptidão, galinhas que vão ganhar peso, mas também tem uma produção de ovos considerável. Se eu vou focar na postura, se eu vou focar mais no corte, se o meu foco é produzir galinhas caipiras para abate, tudo isso vai definir o desenvolvimento. A gente sabe, pela imagem aqui inclusive que vocês estão vendo, que a conformação corporal é diferente de acordo com cada objetivo. Então a galinha de postura, ela é uma ave mais leve, com uma conformação mais voltada para a produção, diferente de uma galinha de corte, que tem uma conformação corporal de deposição de carne. Então eu tenho que definir meu objetivo, identificar no meu plantel quais são as características que eu quero melhorar, e as que estão muito longe disso, eu vou fazer o descarte. E a segunda forma que a gente tem para melhorar o plantel, e aqui a gente vai se aprofundar nas características dos galos e das galinhas para fazer a escolha correta, é substituir os galos que estão lá no quintal por galos mais produtivos, seja ele caipira ou de raças puras. Eu fiz um vídeo também aqui recentemente falando que uma das áreas em potencial para o avicultor explorar é a avicultura de raças puras. É produzir essas raças puras para vender para o avicultor, principalmente nesse caso de fundo de quintal que quer melhorar como um negócio, que quer dar um aporte ali de produtividade nas galinhas caipiras. Então essa é uma estratégia, agora olhando do ponto de vista do avicultor que tem esse sistema de criação, é uma ótima oportunidade de melhorar o plantel. Vamos pegar a Rod lã, a Rod que a gente conhece. Rod Island Red é uma raça pura e ela tem um foco prioritário na produção de ovos, porque é uma raça pura com bom potencial de produzir ovos a longo prazo, ao longo do ciclo. Então se eu substituir um galo, que eu tô lá no quintal já há mais de 5 anos, aquele galo que já tá lá fazendo vários aniversários na minha criação, no meu quintal, e eu trocar esse galo por um galo mais jovem e de raça pura, que vai imprimir as características que eu desejo, as filhas que forem vindo, com certeza vão vir com uma melhor produção de ovos, uma melhor produtividade, do que se eu mantivesse aquele galo que não tem uma produção muito bacana. Além disso, eu tenho que conhecer a genética desse galo, porque muitas vezes a gente só olha o adorno, né? Adorno é a beleza. A gente escolhe o galo pela beleza que ele tem, pelo peso, pelo tamanho, mas esquece de entender as questões genéticas que a gente não enxerga, mas a gente consegue ter entendimento pelas características produtivas, pelo desenvolvimento. A gente consegue saber se aquela genética tem potencial ou não. E é aí que está a grande sacada. Se aquela genética daquele galo não tem potencial para produzir ovos, eu vou cada vez mais colocar filhas que vão produzir menos ovos no sistema. E para consumo da família mesmo, para venda de um excedente, isso vai cada vez minando mais, porque cada vez eu vou ter menos produção. Vou estar alimentando elas com milho ali, jogando uma quirera de milho, mas elas não vão estar produzindo ovo suficiente. Vão estar cada vez mais produzindo menos, porque aquele galo não tem potencial de produção de ovos. E aí se eu coloco um galo que tem esse potencial de imprimir essas características de melhorar a produção de ovos no plantel, eu consigo trazer uma melhor produção. E diante disso, a gente está entrando aqui na segunda parte do vídeo, que vamos trazer algumas características para a escolha correta tanto da galinha quanto do galo. Eu tenho vários casos que dá pra gente separar, então a gente tem tudo no fundo de quintal lá, e eu posso separar esses casais em baia, num galinheiro pequeno, para que as filhas desses casais elas venham com melhor desempenho, para que eu tenha no meu quintal galinhas mais produtivas advindas desses cruzamentos, seja para qualquer objetivo, para corte, para postura, dupla aptidão. Eu tenho que conhecer, por exemplo, raça pura para poder colocar a estratégia correta no quintal. Eu tenho que conhecer um pouquinho sobre a escolha correta de galinha, que é o que a gente vai falar aqui agora, e de galo, que a gente vai dar continuidade aqui nesse vídeo. Mas para escolher a galinha, um primeiro ponto fundamental, que a gente já falou até um pouquinho aqui, é essa percepção, essa observação. Observar a idade da ave e os hábitos dessas galinhas. Eu preciso selecionar galinhas que demonstram serem saudáveis,
sem defeitos físicos e serem dóceis. Então aqui várias características que já são muito importantes de observação. Só de eu olhar no meu quintal, olhar para minhas galinhas, eu sei quais são mais ariscas que vão fugir de mim, quais são mais dóceis que vão chegar mais próximo. Eu sei as galinhas que têm defeito no andar, que tem defeito quando anda, isso pode ser genético. Eu sei as galinhas que geralmente são mais saudáveis, porque no plantel, muitas vezes, com a exposição aos micro-organismos, uma galinha pode ficar menos resistente, pode ficar mais doente do que as outras. A imunidade dessas galinhas pode ser diferente. Então eu vou selecionar as galinhas que têm mais imunidade na minha região. Isso é um ponto fundamental, porque as doenças são um dos principais pontos de dor de cabeça, as doenças são um dos principais motivos de quebra do avicultor, seja num pequeno negócio, num grande, seja num negócio mais estruturado, com linhagens comerciais, ou mesmo no fundo de quintal. Muita gente que tem galinha caipira pé duro, às vezes pega uma doença e morre tudo, né? Mas nessa sempre resiste algumas galinhas. E essas galinhas resistentes aos patógenos que tem ali na minha região, que tem no meu sítio, são as galinhas importantes de eu selecionar para manter ela no plantel. Eu não vou selecionar a galinha que tem propensão de ficar doente com frequência. Eu vou selecionar as mais saudáveis, a que apresentam resistência às doenças. Isso é muito importante observar a longo prazo e selecionar elas para estar sempre melhorando esse plantel. Outra questão importante é a boa conformação corporal. Isso é fundamental, de acordo com o meu objetivo. De novo, essa imagem para a gente entender o que é dupla aptidão, o que é galinha para poedeira e o que é galinha para corte. Então, se eu quero uma estratégia para frango de corte, para vender frango caipira para vizinhança, na cidade, abater esses frangos e vender essas aves abatidas, e eu quero ter um tempo mais reduzido desse abate, eu vou selecionar, eu vou observar e separar as galinhas que são mais desenvolvidas nesse sentido, na produção de carne. Eu não vou separar galinhas mais magras, que têm um desenvolvimento mais lento com relação a essa deposição de carne na carcaça. Eu vou selecionar as que ganham peso mais rápido. E eu consigo identificar isso fácil na minha produção. Quem tem lá as galinhas de fundo de quintal e observa isso, consegue ver que umas se desenvolvem mais que as outras, umas engordam mais que as outras. Isso é genético. Então, se eu quero desenvolver essa característica, eu separo essa genética para dar andamento, para melhorar, para trazer ela e as filhas dela com mais frequência na minha produção do que as filhas de uma galinha que é menos desenvolvida, que vai ter um desenvolvimento mais lento. Da mesma forma para a produção de ovos. Se eu quero desenvolver no meu plantel aves que têm um potencial de produzir mais ovos do que eu já estou produzindo, que tem um potencial de crescer essa produção para o consumo familiar ou para a venda de um excedente ou para a venda mesmo de ovos caipiras, eu vou sempre olhar as características de uma boa poedeira com relação à conformação corporal e selecionar essas aves e dar ênfase para essas galinhas, que está relacionado aqui também a crista e barbela. Tem um vídeo aqui no canal explicando essa relação entre o desenvolvimento de crista e barbela e a produção de ovos, que é desse livro, que dessa imagem que está aparecendo aqui para vocês também. Vocês conseguem ver que conforme a franga vai amadurecendo sexualmente, ela vai se desenvolvendo o seu ovário em relação à crista. É uma relação direta entre crista, desenvolvimento de crista e o desenvolvimento do ovário. Então, se eu quero no meu quintal galinhas que produzem mais ovos, galinhas melhores produtoras de ovos, um ponto importante é observar desenvolvimento de crista e barbela. Se eu tenho frangas de 6 meses, com crista pequenininha, crista branca, despigmentada, ela não vai ser uma boa produtora. Agora, se eu tenho frangas aí, aves de 6 meses para frente, com crista avermelhada, grande, quanto maior a crista, maior a barbela, maior é o desenvolvimento do ovário, maior é o potencial de produção dessa galinha. Então é uma característica importante de observar e selecionar, de fazer o melhoramento dessas raças locais. É pela crista e pela barbela. E uma outra característica de se observar para selecionar é as galinhas que botam com frequência
e um bom tamanho e, é claro, de forma regular. Muitas vezes a gente tem ovo muito pequeno, ovo deformado, isso também pode ser genético. Eu não vou selecionar uma galinha que sempre está botando um ovo pequenininho. Eu não vou selecionar uma galinha que muitas vezes põe um ovo deformado ali. E o avicultor que tem no fundo de quintal as galinhas consegue ter essa percepção. Ele sabe a galinha que bota o ovo maior, a galinha que bota um ovo num formato mais adequado, um formato mais regular. E são essas galinhas que devem ser selecionadas. As outras que têm formato irregular, as galinhas que botam ovos pequenos durante todo o ciclo, essa eu vou pensando em descartar. Lembra nas duas estratégias para melhorar essas raças puras? É descartar as aves que não trazem o que eu desejo como objetivo. E se meu objetivo é a produção de ovos, melhorar a produção de ovos do quintal, eu vou colocar galinhas que têm potencial de produzir bastante ovo, eles grandes e de formato regular. E aqui duas características que elas estão relacionadas e que dependem do meu objetivo. Se eu quero trabalhar o choco natural, se eu quero desenvolver ali um sistema de fundo de quintal para a galinha tirar os pintinhos, as pintainhas que vão se manter ali no meu sistema, eu preciso selecionar uma ave com boa habilidade materna, que não fica saindo toda hora do ninho na hora do choco, que protege os pintinhos, as pintainhas quando eles nascem, se eu não for separar. Então, se eu vou trabalhar de forma mais natural possível, eu vou selecionar galinhas que têm essa boa habilidade materna. E por outro lado, se eu quero uma boa produção de ovos a longo prazo, eu vou selecionar galinhas que têm baixa persistência de choco e passa muito rápido também pelos momentos de muda de pena, de troca de penas. A gente sabe que na natureza, naturalmente, todo ano tem uma troca de pena. E esse momento está relacionado à preparação do oviduto, a preparação para um novo ciclo de produção, que na natureza é muito mais pronunciado do que nas linhagens comerciais. Falando em linhagens comerciais, por exemplo, se você tem um lote de Embrapa 051, você consegue observar as que vão entrar mais em choco, uma GLC da vida que entra mais em choco, né? Você pode observar as que estão entrando mais em choco e as que estão entrando menos em choco. Vai ter galinhas dentro de 100, 200, 300, 1000. Você vai ter ali uma porcentagem de 5% que vai estar constantemente em choco. É a mesma coisa para as galinhas pé duro. Você tem ali dentro do plantel de galinha pé duro as que vão ficar mais em choco e as que vão ficar menos. Então, se eu quero mais produção de ovos, eu vou tirando ali do quintal, por meio da seleção e de repente do abate, da venda dessa ave, as que ficam muito em choco e vou deixando as que têm menos persistência, porque as filhas dela têm potencial de ter cada vez menos persistência em choco. Esse é o melhoramento genético, é selecionar nas mães o que eu quero para as filhas. E da mesma forma, muda de penas. Tem aves que passam muito tempo em muda, demora muito para fazer essa troca, e tem aves que são mais ligeiras, vão mais rápido e retornam mais rápido à produção. Então, se eu tenho ali, mesmo que de fundo de quintal, sem estratégia de negócio, eu posso melhorar isso nesse formato, selecionando tanto as aves que vão entrar menos em choco, mas as que passam pela muda, pela troca de pena mais rápido e voltam mais rápido a produzir ovos. Bom, visto algumas características de seleção das galinhas, agora muito importante é a escolha dos galos. Como eu faço um melhoramento da galinha de quintal, da galinha caipira, através da seleção de galos? O primeiro ponto fundamental: devem ser vigorosos, sadios, não apresentar defeitos físicos ou de aprumos, porque essas características elas vão passar para os filhos, para as filhas desses galos. Então, quanto mais saudável, mais vigoroso for esse galo, sempre observar ele andando, ele subindo, cobrindo as galinhas, porque se ele tem defeitos de aprumos, defeitos físicos, ele pode ter dificuldade, inclusive, de galar os ovos, de subir nas galinhas, ou mesmo de passar as características de defeito para as filhas. Isso não é interessante. Eu quero sempre no meu plantel aves mais saudáveis e sem defeitos, defeitos físicos, defeitos de aprumos, e com isso eu consigo selecionando pais e mães
que trazem essa característica de melhor desenvolvimento. Para os galos tem uma característica importante que é sexualmente ativos. E tem diferenças entre galos. Tem galos que são mais ativos sexualmente com relação às questões hormonais. Tem galos, tem raças, tem momentos, tudo vai influenciar nessa liberação hormonal que está relacionado à reprodução. Então galos que produzem mais hormônio, que tem essa relação hormonal mais equilibrada, eles tendem a ser sexualmente mais ativos. Isso é importante, do que galos que vão ser menos ativos sexualmente. Recebi uma mensagem muito engraçada esses dias, como fazer o galo parar de ser frouxo. Foi muito engraçado o jeito que ele escreveu lá. Mas está relacionado a isso. Eu tenho que escolher galos que são mais sexualmente ativos, porque eles vão imprimindo aí essas características nos filhos e vão trazer essas características, vão aumentar a capacidade de ter filhos mais constantemente. Então eu vou ter um plantel girando mais rápido. Se eu tenho galos menos ativos, o ciclo vai demorar um pouquinho mais. E aqui para a gente fechar 2 pontos importantes. O primeiro deles é manter uma relação entre galo e galinha. Com 10 aves por galo, eu garanto que 99% dos ovos vão estar galados, porque ele tem a capacidade, um galo sexualmente ativo, ele tem a capacidade de cobrir aí 10 galinhas. E um outro ponto importante é a idade. Aqui um insight final e super fundamental. Galos muito novos, franguinhos, ainda não tem todo o seu potencial sexual e ele não expressa todo esse potencial. Assim como galos mais velhos. Então passou de 2 anos, a eficiência de cobertura das galinhas, a eficiência desse galo vai diminuindo bruscamente. É igual a produção das galinhas. Então aqui é um ponto muito importante da seleção para o melhoramento genético. Eu saber a idade daquele galo que eu tenho no meu quintal e quando ele atingir 2 anos de vida, eu faço a troca. Eu coloco um galo mais novo, porque eu sei que a partir de 2 anos de idade, a fertilidade desse galo começa a ser reduzida. Eu começo a perder eficiência em produzir ovos galados. Então eu tenho que trocar constantemente. E melhor ainda se eu consigo trocar por um galo de raça pura. Melhor ainda se eu conhecer as características que eu quero no meu plantel e selecionar um galo que traz essas características e seja jovem. Sempre trabalhar com galos jovens. Galos muito velhos comem muito e não têm eficiência na fertilidade. Tá certo, galera? Eu queria trazer um pouquinho para vocês, era isso. Algumas características para a gente selecionar tanto galos quanto galinhas, pensando no melhoramento de raças locais. Um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui, porque a gente geralmente trabalha com postura comercial, linhagens, e eu não falo muito de cruzamentos. Mas eu sei que tem muita gente que acompanha aqui o nosso trabalho, que tem esse sistema mais caipira, de fundo de quintal, e dá para melhorar, dá para ser eficiente nesses sistemas, pensando sempre nesse melhoramento, nesse crescimento, através da seleção dos galos e das galinhas de melhor qualidade. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!